Josué capítulo 3. O título da mensagem hoje é Molhe seus pés. Alguns talvez estão com os pés secos. Creio que vai abençoar a sua vida. Molhe seus pés, é o que vamos falar nesta noite. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continue dando graça a mim, Senhor, neste momento de ministração da Tua palavra e a Tua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de peregrinar no deserto por mais 38 anos, somados 40, como castigo pela rebelião em Cades Barneia, até que todos os rebeldes finalmente morressem, finalmente Josué, ou seja, Israel, volta ao ponto inicial, chega à fronteira da terra prometida. Eles estão acampados em Sitim, né? O Senhor, então, por meio de Moisés, vinha treinando Josué com todo o cuidado para a invasão e ocupação de Canaã. Josué era o servidor de Moisés. E Deus, que vê lá na frente, sabe todas as coisas, estava trabalhando por meio de Moisés, através deste homem. Ele passara com Moisés por muitas provas, conflitos, preocupações, vitórias, vicissitudes, tudo que você possa imaginar. Josué passou com Moisés, sempre fiel ali. Josué foi atestado até o máximo de sua resistência por meio de um povo murmurador, rebelde, obstinado. Não é? Tem gente que é obstinado, ou seja, insiste em seguir sempre por um caminho do erro, do pecado, e não se emenda, não muda. Saul era um homem obstinado na rebeldia, e ele acabou perdendo tudo que Deus tinha preparado para ele. Por ter passado por tudo isso com fidelidade, Josué se tornou um homem de Deus, experimentado, um general brilhante, um servo fiel e um homem de fé. Josué foi um grande homem de fé. Um homem que Deus pôde usar para coisas impossíveis. Uma pessoa que Deus pôde contar com ele. E a minha primeira pergunta que eu faço é: Deus pode contar conosco para coisas grandes? Deus pode contar conosco para mudanças que desafiam a nossa fé e a nossa confiança? Deus pode contar conosco. Eu penso que Deus conhece nossos corações, obviamente conhece. Mas ao olhar para Ana, você vê uma coisa bacana.
ou absurda, não sei, depende do ponto de vista de cada um. Deus queria usar um descendente de Ana, um filho, mas no tempo certo. Porque Deus tem um tempo para tudo predeterminado. E o que é que ele faz então? Ele olha para o sacerdócio corrupto da família de Eli, e ele vai lá e toca no ventre de Ana e a torna estéril. Você vê? Porque o tempo não havia chegado. Porque Deus queria usar a vida de Samuel, ouvido de Deus ou pedido do Senhor, num tempo importante para os seus propósitos e seus planos. E Deus então retém o desejo de Ana por muito tempo. E Ana passou por aflições. Mas Deus sabia que Ana não iria desistir, que ele podia contar com ela. Não que ela soubesse a razão de ter, talvez, ela tenha até nascido estéril. Mas o texto mostra que Deus a tornou, certamente deve ter nascido assim. Mas aquela situação foi algo de Deus. Mas Deus sabia que podia contar com ela. Deus sabia que ela era uma pessoa que, ao colocar o coração nos seus sonhos, nos seus objetivos, ela não iria desistir até alcançar. Ela não iria desistir até ver o milagre, até ver a resposta de Deus. Mas Deus esperou chegar a um ponto no qual ela entregasse Samuel a Deus. Deus não respondeu sua oração porque ela fez um voto com Deus. Aquela foi uma situação que Deus esperou ela chegar, a fim dela entregar a Deus. Porque o que você não entregar a Deus, você não entrega nada da sua vida a Deus, Deus não pode receber. Ele não toma violentamente. Até que um dia ela, no seu dor, mas minha mensagem não é Ana, eu quero só usar o exemplo dela, não é? Que Deus sabia que podia tornar o seu ventre estéril, porque ela iria perseverar e Deus podia contar com ela. Então a pergunta volta ao início: Deus pode contar conosco? Deus pode nos chamar para um desafio, e apesar das impossibilidades, talvez até desafio transcultural, Ele pode contar com a gente? Será que nós temos confiança suficiente em Deus? Será que as nossas experiências com Deus nos capacitam para novos desafios maiores? Deus tem procurado uma igreja madura. Deus tem procurado uma igreja que dê os devidos frutos. Uma igreja que cumpre o propósito para o qual Ele a levantou, que nunca deixou nunca foi mudado, que é o ID de Jesus. Estão mudando isso, mas Deus não mudou e nem mudará. Deus sabia que podia contar com Josué. Josué não tinha a menor ideia de que ele seria sucessor de Moisés. Ele não tinha a menor ideia de que um dia ele que iria ser encarregado de conquistar a terra prometida, de introduzir o povo, de repartir a terra entre o povo. Mas Deus sabia. E ele foi treinado, ele foi preparado, ele foi capacitado, através de todas as experiências boas e negativas, quais eu me referi. E ele se tornou então um homem experiente, um homem de fé, um homem brilhante, um homem fiel. E agora chegou um momento cairo da sua vida, um momento, não é, aquele kairos que a galera diz, né, em que o grande objetivo de Deus iria se manifestar na vida dele. Chegou o momento de atravessar para a herança, para a terra prometida. Então, depois que eles chegam a Sitim, eles caminham um pouco mais a fronteira com o Jordão. Josué manda 2 espias. Esses espias vão e entram na casa de Raabe, e Raabe os protege, os guarda, enfim, eles retornam, dão um relatório a Josué. Josué fala com seus capitães, com os comandantes do exército,
para que prepare o povo para atravessar o Jordão. E Josué, depois, o próprio Josué fala algo interessante ao povo. No versículo 5 ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, eu quero trabalhar um pouquinho com esse versículo 5. Com essa palavra, com essa colocação, Josué criou grande expectativa no coração do povo. Com esta palavra, o efeito desta palavra, ela foi eletrizante. Porque Josué disse algo: santifiquem-se, se preparem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não sei o que se Josué já sabia como estava o rio, provavelmente sim. Mas uma vez que ele recebe ordem para mandar o povo para atravessar o Jordão, a semelhança de Moisés, que disse que percebeu que Deus fez o povo dar uma volta e voltar e ficar num beco sem saída, ele pela fé diz: se Deus trouxe este lugar, Deus fará um grande milagre. Preparem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa palavra trouxe um efeito, como eu disse e repito, fantástico no coração desse povo. Eles começaram a pensar neste amanhã, onde Josué diz: Deus fará maravilhas. E a pergunta que eu faço é: como você se sente acerca do seu amanhã? Quais são suas expectativas quanto ao seu amanhã? Você está na expectativa de um amanhã abençoado, maravilhoso, próspero, mesmo que hoje as circunstâncias não pareçam favoráveis? Quais são as suas expectativas quanto ao seu amanhã? Quanto à sua vida? Quanto ao seu futuro? Tudo que envolve a sua vida. Há muitas pessoas que estão perdendo as expectativas. Há muitas pessoas que estão dizendo: bom, se Deus manter aí o arroz, o feijão e o pão com manteiga pela manhã, está tudo ok, já é bom demais. É o famoso nasci nu, e se ninguém não te vestir, vai partir nu. E apesar de ser uma verdade, não deve ser algo que ocupe seu coração. Quais são as suas expectativas? Será que Deus pode, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar de tantas coisas, será que você pode crer que Deus tem um amanhã de milagres para você? De maravilhas? Para Israel, o amanhã, que deu a maravilha era entrar na terra prometida. Para Israel era usufruir das bênçãos prometidas, de uma terra que emanava leite e mel. A expectativa era essa de Israel. Mas qual é a sua expectativa quanto ao amanhã? Se você está, então, com essa expectativa, é preciso você se preparar, se crer, viver de uma forma que Deus possa cumprir seus propósitos dele na tua vida. Ser fiel a ele, honrá-lo, confiar, obedecer, andar na presença dele. Porque ele não está limitado às circunstâncias que vivemos, que atravessamos, ou que o mundo nos leva a essa questão. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Você precisa ter uma fé, uma esperança no dia de amanhã. Você precisa ser mais confiante. Porque Deus nunca vai te levar a ser menos do que você já está.
Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus pode levar além. Josué criou expectativas. Só que ele criou essa grande expectativa no coração do povo quanto ao amanhã. Como eu disse, no caso deles, é a travessia do Jordão e a conquista, o início da conquista da terra prometida. Mas havia um problema. A época em que essa expectativa foi criada no povo, o rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. Era a época da colheita. Havia um tal desejo de desgelou, saiu, estava querendo desejo, desgelou, ok? Lá na montanha do Hermon, alguma coisa, e o rio virava algo assim impossível de ser atravessado a pé por um homem, quanto mais por uma multidão de homens, mulheres, crianças e etc. Havia um Jordão. Muitas vezes entre a nossa expectativa do que nós queremos, há algo no nosso caminho que a gente tem que atravessar. Às vezes é uma atitude que a gente tem que domar. Uma atitude carnal. Uma atitude da nossa personalidade. Às vezes é uma desobediência. É uma falta de confiança em Deus. Algumas, às vezes, são modos que Deus não aprova de agir para alcançar objetivos. Sempre há um Jordão. Sempre há uma crise, muitas vezes, entre os nossos sonhos, aquilo que desejamos alcançar. É por isso que a obra de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida é pela fé. Porque se não fosse pela fé, então não haveria esse tipo de crise. É pela fé. Tudo que Deus faz é pela fé. Tudo que Deus faz na nossa vida é pela fé. Você já observou a Bíblia? Tudo é pela fé. Tudo. Então, como eu disse, essa manhã estou falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Eu não atravessei ainda não. Deixamos o povo no meio do mar, a farol está vindo atrás, até lá, Deus vai guardando que um anjo ficou no meio. Mas foi uma bênção. Mas Moisés disse, olha, Deus vai trazer salvação. Tudo é pela fé. Tudo. E muitas vezes nós empacamos no Jordão. Porque olhamos para ele e como atravessar um rio que nem a nado dá para atravessar devido à enchente. Como chegar do sonho do outro lado? Uma grande maioria já havia ficado no deserto. 38 anos atrás, aqueles que tinham idade adulta ao sair do Egito, todos os homens de guerra, veja bem, todos os homens de guerra, com exceção de Josué e Calebe, morreram, todos morreram no Egito, no deserto. Esses nem chegaram nem próximo à fronteira. Para eles, ao olhar os gigantes, acabou o sonho. Cada vez mais nós vamos enfrentar gigantes em nossa vida para alcançar alguns sonhos, alguns objetivos, coisas lícitas, coisas bíblicas, coisas necessárias. É interessante que muitas vezes Deus, Ele escolhe épocas mais difíceis para prometer milagres inimagináveis. Eu não sei porque Deus gosta, às vezes, de complicar as coisas. Às vezes eu falo isso, alguém não entende. É com temor, irmãos. Eu temo a Deus. Não pense que eu brinco com Deus, não. Mas eu conheço um pouco de Bíblia. E parece que Deus resolve complicar o negócio. Tem situação específica que resolve complicar. É como diz o outro, está ruim, mas pode piorar. Quantas vezes na época mais difícil é que Deus promete coisas que soam como sonhos aos nossos ouvidos. Vem como melodia suave.
E ele prometeu: prepare o povo para atravessar. Mas como atravessar? Todavia, irmão, Deus sabe o que está fazendo. Talvez alguns aqui estejam atravessando um Jordão interminável. Fala: Deus, isso é rio ou é mar? Deus, isso é deserto? Aí talvez o Atacama ou é o Saara? E às vezes Deus nos coloca ou permite que a gente viva uma situação angustiante ou que cria aflições por muito tempo. Parece inacabável. Mas Deus tem a solução. Ele já sabe o que vai fazer. Ele tem tudo já preparado. Quando ele queria alimentar uma multidão, os discípulos questionaram: Senhor, tem aqui um camarada com tantos pães e tal. Mas Jesus fez uma pergunta lá, se era suficiente. Ele sabia o que ele ia fazer. Diga para alguém que está ao seu lado: eu não sei o que você está vivendo. Se você está atravessando o Jordão, ou está próximo a ele, mas Deus já tem a solução. Oh Deus, como eu vou pagar essa dívida, meu Deus? Eu não sei, só sei te dizer: comece a honrar a Deus primeiro. Porque se eu colocar Deus por último, vou continuar sempre na última fila. Comece a colocar Deus primeiro na sua vida. Não precisa trocar com Deus. Apenas comece a botar Deus. Tire Deus lá, porque tem gente que está com Deus lá atrás. Lá. Vamos contar os degraus aqui. Aqui acho que tem 10, 12, sei lá. Tem um bocado de degraus. Já contou, Alex? Não, né? Então deixa para lá. 1, 2, 3, tem um montão. Mas tem gente que Deus está aqui, meu irmão. Comece a mudar Deus de posição na sua vida. Comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Pois a mudança começa quando Deus assume o trono da nossa vida. A mudança começa quando Deus é exaltado. Como é que você vai sair disso? Já respondi. Traga Deus, tire Deus da última fileira da sua vida. Comece a dar prioridade a Ele. Põe Ele à frente. E você vai ver que as coisas começarão a mudar de uma forma extraordinária. Talvez seja um pouco meio devagar, mas vai mudar. Mas vai mudar. Muda, irmãos. Muda. Deus disse ao povo. Deus deu a solução. No versículo 11 diz: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Deus já está orientando. Já houve orientações, vou pular esses detalhes. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés, 2 sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão. Levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita, que está cega, mas é a colheita a mesma coisa, pararam-se as águas, preste atenção nesse versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que eram todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Glória a Deus. Bacana essa narrativa, né, irmãos? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Mas esse versículo tem algo fantástico aqui. Tem algo extraordinário. Talvez você nunca tenha ouvido, você vai ouvir agora. Quando os sacerdotes pisaram os pés nas águas do Jordão, quando molharam seus pés, nada de imediato aconteceu. Não, pastor, as águas foram cortadas.
espere a conclusão. Nada de imediato aconteceu. Nada que pudesse ser notado. Nada que pudesse ser visto. Eles pisaram e nada. Mas o texto diz que aconteceu. Verdade, aconteceu. Mas aconteceu a aproximadamente 30 quilômetros, onde as águas foram interrompidas. Foi lá, próximo à cidade de Adã, ou, vamos falar direito, é Adão. Foi lá que as águas foram cortadas. Não foi ali onde eles pisaram os pés. Eu fui ler esse negócio. Olha o que diz aqui. Li na NVI, li aqui, li outras coisas. Olha o que diz no versículo que nós lemos, né? Tendo partido o povo, ok, não é esse. Versículo 16. Quando eles pisaram, para águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã. Fica ao lado de Sartã. Essa cidade de Adão, na época antiga, ela ficava aproximadamente 30 quilômetros de onde os sacerdotes israelitas estavam. Ali não aconteceu nada. Eu não sei o que Deus fez. Eu não sei se Deus derrubou pedras e travou ali. Deus fez alguma coisa. Só que aconteceu longe da cidade. Não foi ali. Muita gente ora. Muita gente busca a Deus. A gente fala com Deus. E porque a gente não vê o resultado imediato, a gente abandona a confiança e a fé. Mas será que a oração sincera de um servo de Deus fica sem resposta? Eu penso que não. Por isso os sacerdotes tiveram que permanecer em pé, firmes dentro da água. Enquanto pouco a pouco o nível da água que fora cortada lá, 30 quilômetros, começou a baixar o nível da água. Começou a baixar. E aí o leito do rio, começou a surgir o leito seco. Porque se as águas foram cortadas a 30 quilômetros, elas continuaram o seu fluxo. Só que foram perdendo força. Agora, o que capacitou os sacerdotes a permanecerem firmes? Pois certamente veio dúvida ao coração. Nasceu uma crise no coração deles. Surgiu conflitos. Eles imaginaram, certamente, que imediatamente ao pisar a planta dos seus pés, a semelhança do mar vermelho, o povo Moisés tocou, levantou o cajado, levantou a mão e um vento forte foi abrindo aquelas águas, dividindo como muros, deixando o caminho, e elas ficaram com muros à direita e à esquerda. Eles pensaram que talvez fosse assim, ao pisar, um clarão. Mas não aconteceu. Então o que aconteceu com a mente deles? O que os capacitou a permanecer ali? Porque naquele momento vieram questionamentos. Mas a figura de uma pessoa, um homem importantíssimo, chamado Josué. Quando os sacerdotes pisam, e ali imediato nada acontece, certamente olharam para um lado, para o outro, para Josué. Josué começou a exortá-lo: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Deus falou que ao pisar as águas seriam divididas. Eu vi Deus abrir o mar vermelho. Ele vai abrir esse negócio que ele falou que vai acontecer, e vai acontecer. E ele começa a exortar os sacerdotes: permaneçam crendo, permaneçam inabaláveis, permaneçam na palavra. Foi Deus que está dirigindo vocês, é Deus que está nos guiando, foi Deus quem mandou. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus vai cumprir a sua palavra. Aí a gente recebe uma palavra e a gente abandona porque a gente não viu o milagre imediato.
Não vê, às vezes, o céu não tremeu, o chão não tremeu. E nós por essas bobagens de chão tremer. Porque o chão tremeu quando os discípulos oraram. Mas não é normativo. Tremeu uma vez, eu nunca vi tremer, mas eu sei terremoto. Porque o chão tremeu ali quando eles oraram de forma bíblica, pedindo a Deus graça e poder para enfrentar a oposição que tinha se levantado contra eles. Josué ali, exortando os sacerdotes, porque ele era o responsável, ele recebia de Deus. Aí de repente, irmãos, você percebe que a força da água vai diminuindo. E o nível começa a baixar. E ela ficou, né, aquele refluxo foi embora completamente. E um caminho foi aberto para o povo passar. Glória a Deus, irmãos. Por isso que é pela fé. É por isso que eu preciso crer. Eu não vejo agora, mas quando eu sou a Deus, quando você obedece ao Senhor, quando você honra a Deus, quando você confia, você promove alguma coisa desencadeada na sua vida. Você promove algo que talvez você não ouça aqui, mas tem eco lá no céu. Tem eco lá no céu. A gente perde a confiança em Deus. As coisas parecem que não mudam, a gente vai abandonando a nossa confiança. A gente vai abandonando a nossa fé. E aí entra a figura importante de alguém. Aí entra a figura importante de pessoas, de ouvir a palavra, talvez de um líder à frente de um pequeno grupo, talvez de pessoas de fé te ajudando a crer e a confiar. Calma, Deus ouviu, Deus vai abençoar. Porque nem sempre quando oramos, o milagre acontece de forma imediata na nossa vida. Mas acontece alguma coisa. Deus ouve, meu irmão. Deus está atento, ouvindo todas as coisas. Sobe para Deus. Ele está atento a tudo. Ele ouve as nossas orações. Imagine agora a emoção deles ao começar a perceber que alguma coisa estava mudando. Comece a viver uma vida reta com Deus. Comece a tirar Deus do último degrau e colocar na frente, para você ver que aos poucos você perceberá as coisas mudando na sua vida. Um começou a olhar para o outro, olhando para o outro, certamente houve, a Bíblia não fala, mas a alegria que brotou no coração daquele povo foi algo extraordinário. E eu creio que esta foi a primeira barragem que Deus criou, sem precisar da intervenção humana. E a Bíblia diz que as águas para lá ficaram num montão. E os sacerdotes permaneceram firmes no leito seco do rio, até que toda a multidão passou. Toda. Enquanto o povo estava passando, Deus manteve as águas. Deus tem poder para nos sustentar. Enquanto estamos passando por lutas e dificuldades, Deus tem poder para nos sustentar. O que precisamos é uma postura de fé e de confiança. É não abrir mão das nossas orações. É não achar que Deus é injusto. É não achar que tudo que fizemos caiu no esquecimento. Porque Deus não é. Agora eu só não sei porque o Jordão se torna tão longo para alguns. Certamente criou uma grande crise na vida das pessoas. Josué, ao exortar o povo, ele falava de forma de experiência própria. Ele viu muitos milagres.
E ele viu que Deus em nenhum dessas situações falhou, porque Deus não falha. E agora essa breve palavra, eu termino com a lição para os irmãos. A lição que eu termino é preciso permanecer firme e esperar no Senhor, pois muitas maravilhas que Deus deseja realizar em nosso amanhã, no seu amanhã, exigirão essa crise de espera para o seu cumprimento. Muitas das maravilhas que Deus prometeu para amanhã, como Josué disse: santificai-vos, se preparem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas dessas maravilhas que Deus deseja fazer no nosso amanhã vão exigir uma crise de espera. Vão exigir confiança, paciência e até o fim. E não desistir. E não agir por conta própria ou precipitadamente. Vão exigir essa aflição que é esperar em Deus. Eles tiveram que esperar, mas o nível foi baixando. E o povo diz, no versículo 17 diz assim, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto. Atravessando glória a Deus. Glória a Deus. Todo Israel passou. Todo Israel. O povo então viu o grande poder que Deus operou. Mas entenda e repito, quando eles botaram o pé, os sacerdotes, aqui nada aconteceu. Mas lá, longe da vista deles, oculta aos olhos deles, tinha acontecido alguma coisa. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, quando você tira Deus da última posição, quando você começa a honrar a Deus, você age com fé e confiança, quando você permanece tranquilo, no sentido de estar esperando confiantemente no Senhor, quando você vive esse princípio, quando você ora com fé ali no seu quarto, talvez a princípio nada aconteça, mas longe das suas vistas, Deus começa a se mover. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Portanto, meus irmãos, eu termino dizendo, dê o primeiro passo, entre no seu Jordão, molhe os seus pés, permaneça firme e aguarde pela parada das águas. Você verá a glória de Deus ao atravessar para o outro lado. Deus está agindo. Deus está agindo. A Bíblia fala que Deus não deixa de trabalhar. No Novo Testamento, você observa um homem que há 38 anos era colocado num tanque ali de Betesda, tanque da escravidão. Ele estava ali, 38 anos. Não sabemos se o camarada era crente, me parecia que era um israelita. Jesus sabia. E aquele homem, religiosamente, era deixado ali todos os dias. Ou já tinha armado uma cabana, alguma coisa ali. Mas ele estava lá. Ele já estava com um problema no coração, já ministrei sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas quero olhar para o outro lado. Apesar dele nunca conseguir chegar quando as águas se moviam, ele continuava ainda com esperança, ou de alguém colocar as mãos sobre ele e empurrá-lo, e assim ele receber a sua bênção, ou dele conseguir chegar antes de o primeiro pular na água. Há virtudes neste homem,
Apesar da situação dele ser impossível, ou havia todas as impossibilidades para ele, concretas para ele, mergulhar, porque ninguém queria saber dele. Era famosa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Poxa, a cura era para um indivíduo só. Então, irmãos, quem tinha melhores condições mergulhava primeiro. Nem sei se era curado, mas mergulhava primeiro. Mas ainda assim, ele mantinha a esperança. E foi isso que mudou a vida dele. Pois num belo dia, Deus certamente falou para o Senhor Jesus: vá ao tanque de Betesda, meu filho. Tem um homem lá. Há 38 anos vem enfermo. Não sei se ele ficava lá há 38 anos, mas ele era enfermo, aleijado, coxo há 38 anos. Eu quero curar este homem. E sem ele esperar, de uma forma que ele não poderia nunca imaginar, Jesus chegou lá e curou aquele homem. Mas aí tudo bem. Jesus é questionado por esta cura. Os fariseus, os doutores: por que você curou no sábado? Este homem não é de Deus. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Deus trabalha a favor daqueles que honram o seu nome. Ele está trabalhando a teu favor. Aquele homem não sabia, mas o dia dele havia chegado. E a perseverança dele salvou, mudou a vida dele. Porque Deus nunca deixa de agir. Deus cuida de nós até quando estamos dormindo. Se você não dorme, então Deus não cuida, não é isso? Não dorme, não cuida. Não é, isso é apenas uma brincadeira. Deus está agindo. Deus está agindo. E daqui a pouco você vai começar a perceber o caminho se abrindo. O leito do rio da sua vida aparecendo. As portas se abrindo. E você vai atravessar e chegar para começar uma nova vida. Uma mudança. Seja ela qual for. Pessoal, profissional, relacionamento, matrimônio. Não sei. Mas daqui a pouco você vai passar para começar um período de novas conquistas na sua vida. Deus está agindo. Deus não parou de trabalhar. Deus trabalha por nós. Portanto, meus irmãos, permaneça firme. Agora molhe seus pés. Ficar com esse pé seco aí, correndo para lá e para cá, igual um doido, não resolve. Molhe seus pés. Entre nas águas da palavra de Deus, da confiança. Lave esse pé sujo, irmão. Está cheio de coisa que não vai acrescentar nada na sua vida. Porque os nossos pés precisam correr para a presença de Deus. Precisam correr para servir ao Senhor. Então, molhe seus pés. Permaneça firme, porque você vai ver um caminho, Deus abrindo na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Irmãos, quero te convidar a mudar de posição. Eu quero orar. O coral também pode vir para o altar para se preparar. O coral vai cantar 2 louvores. Um durante servir a ceia e outro no final. Quero orar. Curve sua cabeça, por favor. Exceto